Vamos iniciar este culto de Santa Ceia, adorando o nome do Senhor, cantando do nosso inário o número 105. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei de modo como agiu o Espírito eterno, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bom é destinado a mim, se maus ou áureos o dia vem até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que bom e agradável estar aqui na casa do nosso Deus. Isso é motivo de gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Nesse momento eu convido a todos os irmãos e amigos para fazer uma oração de invocação, uma oração de gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido, amado, Pai nosso que está no céu, santificado venha ser teu nome, Senhor. Senhor, nesse momento tão precioso que o Senhor nos trouxe à tua casa de oração, gostaríamos de te agradecer, Senhor. Agradecer pelo dom da vida, pelo ar, pelo alimento, pela salvação. Ó Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Visite, Senhor, nossos corações de nossos familiares espalhados pela face da terra. Em nome de Jesus, Senhor.
perdoe nossas falhas, continue conosco. Amém. Convido a igreja para abrir a palavra do Senhor no Salmo 32. Salmo 32, vamos ler os versículos de 1 ao 5. Está escrito: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que nesse momento que nós possamos confessar ao Senhor, porque só Ele que pode perdoar nossos pecados. Que nesse momento possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. Perdoa-me as minhas falhas, minhas atitudes, meus atos, tudo aquilo que desagradou ao Senhor. Sabemos que somos miseráveis pecadores, mas também sabemos que Ele é misericordioso e justo para perdoar os nossos pecados. Que possamos fazer isso nesse momento. E depois de alguns instantes eu peço ao nosso irmão Eliabe que faça uma oração de confissão dos nossos pecados. Amém. O irmão Paulo terá a oportunidade de louvar mais um canto. Eu sei que foi pago um alto preço para
pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos dias redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nos clamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Cumprimente os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse instante, convido a igreja para fazermos a leitura do Salmo. Vamos fazer a leitura do Salmo 98. Conforme os irmãos for encontrando, aqueles que puderem ficar de pé, fazemos essa leitura de uma forma alternada. Salmo 98 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam.
todos na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Eu deixo sentar os irmãos, continuaremos louvando ao Senhor, a nossa irmã Lidiane. E no segundo canto, toda a igreja tem a oportunidade de adorar a Deus através também dos seus dízimos e ofertas. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus todos juntos, adorando a Ele, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos lava nos traz restauração e nos traz somente o sangue de Jesus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além, nada além de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava, aleluias, e nos traz
de Jesus. Aleluias. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus com o hino do nosso inário, o número 269, Pureza no Sangue de Cristo. Vamos todos juntos louvar ao Senhor. Coral, a igreja cantando ao Senhor Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se deste sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. A igreja louvando. Alvo mais que a neve, sim, mais alvo, alvo, alvo.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Convidamos nesse momento as crianças com as professoras para nós orarmos junto com o diácono irmão José, também pelos dízimos e ofertas depositados no altar do Senhor. Aproveito já para dizer que domingo vai ter uma programação especial com jovens e adolescentes, os irmãos aí, Eliá, irmã Letícia, os irmãos que estão no departamento dos jovens e adolescentes, estaremos aqui fazendo uma programação de perguntas bíblicas, de gincana, vai ser uma benção. Irmão, mande seus filhos e também convide outras crianças, outros jovens e adolescentes. Vai ser uma benção domingo a partir das 8 da manhã. Pode orar, irmão Zé. Amém. Que os irmãos continuem sempre orando por essas crianças, pelas professoras que estão envolvidas, pelos pais, para que Deus continue abençoando esta obra que é do Senhor. Nesse momento, irmãos, queremos receber aqueles que nos visitam. E toda a igreja diz como? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais 20, 30, 40, 50. Se faltar cadeira, compra mais, bota lá fora, dá um jeito. Aqui é a casa de Papai do Céu, meus irmãos. Então, sintam-se em casa, certo? É o lugar que nós estamos para adorar e bendizer aquele que é digno. E Ele é o único digno de honra, de glória, de louvor e majestade. Nós estamos aqui hoje com a mesa posta justamente por conta dEle, porque Ele é a razão de tudo isso, de todas as coisas. Quero avisar que quarta-feira teremos culto de oração e de ensino. 7h da noite, como de costume, também tem a aulinha dos jovens e adolescentes. Está sendo uma bênção, né? E o que nós estamos estudando aqui, eles estão estudando lá também. Claro que uma linguagem adaptada, né, para a faixa etária, mas tem sido a mesma temática para a honra e glória do nome de Jesus, né, que é esses momentos de aprendizado na casa do Senhor. Domingo, como eu já tinha adiantado, né, os irmãos estão na programação dos jovens e adolescentes, irmã Eliabe, irmã Letícia também, os demais aqui às 8 da manhã, né, vai ser um momento de perguntas bíblicas, né, Eliabe, de gincana, vai ser uma benção. Em nome de Jesus para os jovens e adolescentes. Momento de aprendizado também, de edificação na vida deles. E à noite, culto, às 6h da noite. Vai ser culto de louvor e adoração no nome do Senhor, culto solene. Se Deus quiser, irmão Davi no domingo também já está vindo para Caicó.
ir com a família dele, né, passar as férias, que os irmãos continuem também orando pelo nosso irmão que está ali. Essa semana é semana de prova, para que Deus continue ajudando aquela família, para honra e glória do nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra, o pastor está conosco, o reverendo Niclésio. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Felizes com Jesus? Isso é bom, porque nessa noite nós vamos aprender sobre isso. Antes de lermos o texto da palavra do Senhor, eu quero lembrar aqui a liderança. Próximo final de semana, no sábado, nós receberemos aqui em Caicó o secretário nacional de apoio pastoral. Está vindo lá de Minas Gerais. É um encontro do presbitério Seridó do Rio Grande do Norte. E aí, aos presbíteros, é uma convocação. Sábado, 9 horas da manhã, na Igreja Central, vamos estar recebendo pastores e presbíteros de toda a região do Seridó e demais lugares aqui do nosso estado. E na ocasião estaremos tratando sobre a vida da liderança da igreja. Muito oportuno e importante que a liderança possa prestigiar esse momento e se fazer presente lá para aprendermos juntos. Dito isso, nós vamos para a nossa reflexão nessa noite. E cumprindo aquela agenda que eu falei com vocês, sempre que estivesse aqui, estaria pregando em um livro diferente da Bíblia, até a gente completar os 66. Hoje nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. É o texto dessa noite. Às vezes você acha assim, ora, decorar um versículo é difícil. Então, talvez seja mais fácil a gente decorar 3. Por quê? O verso 16, 1 Tessalonicenses 5,16, diz assim, regozijai-vos sempre. O verso 17 diz, orai sem cessar. E o verso 18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ora, esse tripé aqui, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Talvez você pense, 1 Tessalonicenses 5,18 está aqui, deixa ele aí bem direitinho, porque quando nós olhamos para uma palavra dessa, talvez você pense assim, este homem estava vivendo um período singular na vida, tudo era favorável. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a maioria de suas cartas, ele estava preso, acorrentado, atrás das grades. Porém, o que se vê em seus escritos e em suas cartas, é que este homem ele está muito mais livre do que muitos que estão em plena liberdade. E de onde vem então esta inspiração, esta percepção da vida? Nessa noite nós vamos refletir sobre a graça da gratidão em todas as circunstâncias. Porque a gratidão para o crente em Cristo Jesus não depende de circunstâncias, mas do caráter imutável de Deus, da obra consumada de Cristo Jesus e da soberana providência de Deus que governa todas as coisas para o bem de seus filhos. O que tem na mente destes homens e o que passa na mente do apóstolo Paulo, assim como esteve na mente de Jó, é exatamente a percepção de que Deus é imutável, de que Ele governa todas as coisas para o bem dos seus filhos. Mas eu quero que você veja, ao longo do tempo,
das épocas, homens se levantaram e fizeram desta mesma forma. Para ilustrar isso, eu quero falar de um homem chamado Horace Gates Spafford. Quem foi este homem? Agora talvez fique mais claro. Sabe aquele hino do nosso hinário 108? Aflição e paz, se paz a mais doce me deres gozar. O refrão é: sou feliz com Jesus. Em 1871, em Chicago, aconteceu o maior incêndio da história americana. 1/3 da cidade foi incendiada. E este homem, que era advogado cristão, grande empresário, perdeu quase que toda a sua fortuna neste incêndio. E ele usou o restante que tinha para ajudar as pessoas que foram vítimas deste incêndio. Muita gente morreu. Pouco tempo depois, ele perde o seu filho de 4 anos. Ele tinha 4 filhas e um filho. E fica com 4 filhas. Mesmo assim, continuou trabalhando arduamente, ele e a sua esposa Anne. E ele soube que um grande amigo dele, evangelista, chamado Moody, na Europa, estava precisando de ajuda e de amigos para fazer com que o evangelho ali avançasse. Ele se prepara para ir à Europa para ajudar Moody em 1873. E por causa de situações adversas na empresa, ele manda que a sua esposa, com suas 4 filhas, pudesse pegar a embarcação e ir para ajudar Moody. Ele volta para dar e ajustar as suas situações em suas empresas, e a sua esposa parte para a Europa. Já perto do país de Gales, aquele navio, ele tem 2 embarcações inglesas colidem uma com a outra. 310 passageiros. Desses, menos de 90 escaparam. Aquelas 2 embarcações colidem e dias depois ele recebe uma mensagem, um telegrama da esposa com 2 palavras: salva sozinha. Spafford, ele recebeu a notícia mais devastadora de sua vida. Suas 4 filhas haviam morrido naquele trágico acidente. A sua esposa sobreviveu, segurada nos destroços daquele navio, que passou apenas 12 minutos para afundar completamente, e manda um telegrama para ele: salva sozinha, saved alone. Dias depois, ao receber esta notícia, ele parte em direção para a Europa para ver a sua esposa que se havia salvado. Quando ele chega exatamente no local, o capitão daquela embarcação o chama e mostra exatamente o local onde havia tido a colisão de 2 embarcações e aonde as filhas dele haviam morrido. Neste cenário sombrio, nasce: se paz a mais doces me deres provar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Essas palavras, esse hino, nasceu em densas trevas de dor. Aquele homem chorando efusivamente passando por aquele lugar. E talvez você a essa altura pergunte como alguém pode agradecer em meio a uma tragédia. A resposta não é a ausência de dor.
mas a resposta é a presença de Deus. Paulo, ele escreve a uma igreja perseguida, sofrida, e mesmo assim ele ordena: em tudo dai graças. Não é um conselho emocional, irmãos. Não é aquela autoajuda. Não é uma sugestão opcional. É uma ordem divina a um povo que conhece que Deus governa todas as coisas. Veja, a igreja de Tessalônica, mesmo em meio à oposição, às aflições constantes, há uma incerteza. Nos versículos 16 a 18, Paulo apresenta 3 imperativos para a nossa vida. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vós outros em Cristo Jesus. A gratidão está ligada à oração e à alegria. Quem conhece a Deus pode agradecer, mesmo quando não compreende as circunstâncias, seus caminhos. Sabe por quê? Porque a compreensão pode esperar, a obediência não. Obediência tardia é desobediência. A compreensão pode esperar. E então, nessa noite, nós, nesse pequeno versículo, nesta pequena porção, iremos refletir sobre qual é o alcance da gratidão na vida do cristão, qual é o fundamento da gratidão para o cristão e qual é o propósito da gratidão na vida do cristão. Vejamos então a nossa primeira demanda, o alcance da gratidão. Qual é o alcance? Paulo diz: em tudo. Observe, ele não diz por tudo, goste de tudo, aprove tudo, não. Ele diz em tudo. E aqui há uma diferença importante, porque a Bíblia não diz, não ensina que a dor seja boa. Não ensina que o sofrimento seja algo agradável. Mas a Bíblia ensina de forma enfática que Deus permanece bom em todas as circunstâncias. Que Deus permanece presente na fartura, na escassez, na saúde, na enfermidade, na vitória, na provação. Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo bom. Ora, queridos, quando olhamos o que este homem passou, nós temos ecos na história do apóstolo Paulo. Nós temos Jó 1:21. No primeiro capítulo do livro de Jó, nós temos aí um exemplo do que seja amar a Deus sobre todas as coisas. Ele perde todos os filhos, todos os seus bens, adoece e Deus preserva a esposa. No capítulo 1, no versículo 21, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Ora, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A percepção dele é de que aquilo que é passageiro e daquilo que é eterno. Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18, também em um momento assim de extrema dificuldade, ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no currais, gado lá, ele vai olhar e ver um cenário caótico, e ele vai dizer: porém, eu me alegrarei em Deus. A providência divina governa cada detalhe da existência. Nada acontece por acaso.
Por isso, esses ecos que nós ouvimos do apóstolo Paulo, essa percepção do Deus que governa e cuida do seu povo. Romanos 8, 28, ele vai dizer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem todas as coisas são boas. Mas Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem dos seus filhos. Deus pode. Não pergunte a José se quando ele foi vendido pelos irmãos, quando ele permaneceu escravo, se ele disse assim, oh, coisa boa. Não. No final da história, ele vai dizer, Deus me trouxe aqui. Mas que ser vendido, viver como escravo, não é bom. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi um acaso, não foi um erro de rota, não. Quando olhamos em Atos dos Apóstolos, e quando os apóstolos estavam dando testemunho sobre a morte de Cristo, ele diz que Deus reuniu em Jerusalém Herodes, Pôncio Pilatos, gente de Israel, para cumprirem, fazerem tudo o que a mão de Deus e o seu propósito predeterminou. Eu não sei como você enxerga a vida. Eu só sei que se você não enxergar da forma correta, ela pode ser amarga demais. E tem crente com mimimi. Tem ou não tem? Tem. Por quê? Às vezes uma coisinha assim ou assim, fica com uma coisa, sabe, um perrengue terrível. Eu sei que às vezes você não compreende a rota que Deus está traçando. Mas o importante da vida é obedecer o Senhor. A nossa compreensão, ela pode ter dessas circunstâncias. Mas Deus não falha e nem erra. Para ilustrar isso, eu lembro da história que um tapeceiro, ele trabalhava um grande tapete. E alguém estava olhando pelo lado de baixo, enquanto ele estava ali tecendo. Alguém estava do outro lado dizendo, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo? Não tem nada a ver com nada, aqui é só nós, ponto. Não. Aí ele vira o tapete. De fato, quando você vai ver aqueles artesanatos, pelo lado do avesso, não tem nenhum desenho lindo. Mas pela face, você vai ver a obra do artesão. E aquele tapeceiro disse assim, a diferença está no olhar e na forma correta de se ver. Aquele tapete lindo que encantava, olhando pela perspectiva correta, era uma grande obra de arte. Olhando pelo avesso, você não entendia o que estava ali. Há crentes que só conseguem, parece que, entender e enxergar a vida pelo avesso. Deus contempla o desenho completo. E Ele pode nos fazer a dar graças em tudo. Sabe por quê? Porque Ele mostra qual é o fundamento da gratidão. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nossa gratidão, ela não está fundamentada em circunstâncias, nos sentimentos, nos resultados. Ela está fundamentada em Cristo. Paulo estava dizendo em outras palavras, olha, igreja em Tessalônica, em Cristo você já recebeu perdão, justificação, reconciliação, adoção, vida eterna, mesmo quando tudo parece desmoronar, essas bênçãos permanecem inabaláveis. Paulo, quando ele estava ali para ser martirizado, ele dá o brado, porque ele já havia dito, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A maior dádiva do Evangelho
não é prosperidade terrena. A maior dádiva do Evangelho é o próprio Cristo. E a gratidão, ela nasce na compreensão desta graça soberana. É quando você entende o que você merecia. Ora, a Bíblia disse que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E mostrar que o homem não tinha como resolver esta situação. E o que ele recebeu? A salvação. Quando você entende isso, você encontra motivos permanentes para agradecer. A Bíblia conta no mesmo evangelho duas histórias, uma e depois outra, de um jovem rico que rejeitou a vida eterna por conta de quê? Por conta que ele tinha os olhos aqui nessa terra. E de um homem riquíssimo chamado Zaqueu, que ninguém dava nada por ele, mas que ele recebeu a Cristo e ele disse: hoje houve salvação nesta casa. Duas pessoas, mesmo cenário. Uma entendeu que a maior riqueza, a maior dádiva do Evangelho não é prosperidade terrena. É aquele que tem dizer: eu vos dou a vida eterna. E Cristo Jesus disse isso. E ele deu porque ele tem. Então, a gratidão nasce desta compreensão. Deus, sendo rico em misericórdia, ele nos amou. Imagine aí um condenado à morte, que recebe inesperadamente o perdão completo e ainda a adoção à família real. Essa é a nossa história. Paulo, ele estava querendo abrir os olhos da igreja em Tessalônica, para uma realidade bem maior do que tudo que vemos, que é passageiro. Ora, ele está dizendo: assim é o Evangelho. E o propósito da gratidão cristã é um ato de adoração. Paulo disse: esse entendimento muda tudo. Porque quando aprendemos a agradecer, nós reconhecemos a soberania de Deus. Nós confessamos a nossa dependência do Senhor. E nós exaltamos a sua bondade. Sabe por quê, irmãos? Porque a murmuração exalta os problemas. A Bíblia mostra quando o povo estava no deserto. Todo dia tinha maná. Parece o auxílio do governo. Todo dia eles tinham que comer. Estavam seguros porque Deus estava ali protegendo. Mas o povo disse: a gente não quer mais maná, a gente está farto, a gente quer outra coisa, a gente quer carne. E os líderes disseram: não tem nenhuma cidade aqui perto que tenha carne para tanta gente. E Deus mandou codornizes. O povo comeu tanto que saiu até pelo nariz. A palavra de Deus diz: a gula era tão grande. Eles provocaram a ira de Deus. Porque no deserto, eles por vezes murmuraram. E a murmuração, ela exalta o problema. Ela não olha para a providência de Deus. Eles não olharam e disseram assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Eles não olharam para as circunstâncias e perceberam que Deus havia libertado eles lá do cativeiro. Paulo, ele está dizendo a mesma coisa à igreja de Tessalônica. Havia gente com falsos ensinos, havia gente querendo tirar a beleza do Evangelho. E Paulo, ele está chamando a atenção para isso. A gratidão, ela exalta a Deus, porque ela compreende Deus, o agir, o mover do Senhor, o cuidado dele para com a sua igreja.
nós encontramos lá no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Não te esqueças, que eu não me esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Veja, a ideia do salmista é a mesma que se encontra lá em Colossenses 3, 15 e 17. A ideia de quem contempla a boa mão do Senhor sobre a vida. O breve catecismo de Westminster, ele nos ensina exatamente que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. A gratidão é uma expressão prática deste propósito. Um coração regenerado aprende e enxerga a mão de Deus em todas as circunstâncias. Lembro-me de ouvir a história que 2 homens estavam contemplando os céus. Estava para vir uma grande chuva. E até pensei que hoje ia chover, viu, irmão Francisco? Que era dia de eu vir dar a ceia, né? E ainda olhei para o céu. Toda ceia que eu venho tinha chuva. Então 2 homens estavam observando o temporal que vinha e um só enxergava destruição. O outro só enxergava que a chuva alimentaria os campos, traria abundância, uma boa plantação, uma excelente colheita e viriam bons tempos para aquele povo. A diferença não estava na tempestade, mas na perspectiva. A gratidão muda nossa forma de enxergar a providência de Deus. A forma como nós enxergamos. Quando Paulo escreveu várias de suas cartas, ele estava preso, corrente nos pés. A sua liberdade estava limitada, havia incerteza. Mesmo assim, ele escreveu: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Este homem que estava preso era mais livre do que muitos que estão fora das grades. Sabe por quê? Porque a sua alegria e a sua gratidão não dependia das circunstâncias. O Império Romano, quando prendeu Paulo, aquela prisão foi o lugar mais seguro para ele escrever cartas que abençoaria todas as gerações posteriores. A igreja do Senhor ali, no céu nascedouro, e até hoje as nossas vidas. Deus estava colocando ele num lugar seguro, propício, e o Espírito Santo agindo na vida de Paulo para escrever cartas para as suas igrejas. Veja, irmãos, em tudo isso a gente deve pensar: de que depende a nossa alegria? Eu quero trazer aqui algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, quando aprendemos isso, devemos cultivar uma memória da graça de Deus. Lembre-se diariamente das bênçãos recebidas de Cristo Jesus. Ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ela é a causa de não sermos consumidos. Lembre-se diariamente: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que permeia a sua mente e o seu coração? Lembre-se diariamente. Não somente isso, não interprete a bondade de Deus pelas circunstâncias. Interprete as circunstâncias à luz da bondade de Deus.
Agora tem um grande detalhe. Eu espero que você não goste de murmurar. Mas, se você fez isso, substitua a murmuração pela adoração. Cada reclamação é uma oportunidade para você exercitar a fé. Reconheça a providência divina. Deus está trabalhando, mesmo quando você não percebe. O Salmo vai nos mostrar isso. Há ecos em toda a Bíblia. No fim, irmãos, faça da gratidão um estilo de vida. Não é uma coisa ocasional. Não é um sentimento ocasional. É um estilo de vida. Porque Paulo está dizendo, iluminado pelo Espírito Santo, em tudo dai graças. Talvez você esteja atravessando um vale profundo. Talvez até exista lágrimas que ninguém está percebendo. Talvez em muitos momentos da vida você tenha perguntado como agradecer. Em meio a tudo isso, a resposta nunca estará nas situações. A resposta está em Cristo. Lembre-se, Deus continua no seu alto e sublime trono. Cristo continua à direita de Deus, intercedendo por nós. E o Espírito Santo continua consolando, guiando, iluminando, cumprindo a função pela qual ele veio para a sua igreja. Agora tem uma coisa. Todas as promessas do Senhor permanecem firmes. Continuam firmes. E ele diz, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nessa noite, ao participar da mesa do Senhor, nós temos uma promessa. Que ele disse, e nós iremos participar até que ele venha. Lembre-se, irmãos, igreja do Senhor, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Portanto, mesmo em meio à tempestade, diga com fé, em tudo darei graças, porque meu Deus continua sendo fiel. Horace Spafford, ele vai para a Europa ajudar o grande evangelista Moody. Sabe como é que termina a história dele? Ele cria uma fundação para ajudar pessoas necessitadas. Deus abençoa a vida dele, da esposa, e ele tem outros filhos. E ele é um instrumento de Deus na vida da Inglaterra. As circunstâncias foram difíceis. Mas quem estava conduzindo a vida dele era Deus. Por isso ele pode dizer, sou feliz com Jesus. Você é uma pessoa grata? Essa é a sua missão. Esse é o seu desafio. Diante de Deus, não pela lente das circunstâncias. Veja se você tem colocado em prática aquilo que Paulo diz em sua palavra. E se você tem sido, de fato, uma pessoa grata ao Senhor. Eu quero concluir assim. Antes da ceia do Senhor, eu quero chamar a nossa irmã Lidiane. Ela vai cantar aquele segundo hino dela, do hinário, o refrão, para a gente se preparar para a ceia do Senhor nessa noite, com o coração cheio de gratidão. Enquanto ela chega, nós vamos orar, pedindo a Deus forças
para deixar de reclamar e ter um coração grato. Bendito e amado Deus, ó Deus querido, ergue os nossos olhos para que possamos, como filhos do Senhor, igreja do Senhor, olhar mais para Ti, olhar mais para o Senhor do que para as adversidades, as circunstâncias difíceis, porque sabemos que nós não controlamos nada destas coisas, mas o Senhor controla tudo e tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso, ó Deus, faz com que o nosso coração possa descansar no Senhor, na sua promessa, no teu amor, na tua providência, Pai. Ajuda suas filhas e filhos, o teu povo nesta noite. E abre, ó Deus, o nosso entendimento, a nossa visão, para termos um coração grato e podermos, ó Deus, glorificar ao Senhor, independente das circunstâncias, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. Assim te oramos em o nome de Jesus. Amém. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Nós vamos convidar os presbíteros para a distribuição dos elementos e vamos receber a instrução da palavra do Senhor às nossas vidas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes e comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até o verso 26. Esse texto lido e relido aponta para uma ordem de Cristo, a sua igreja. E é um banquete inigualável, porque na ceia do Senhor, pão é pão, vinho é vinho, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Mas além disso, a ceia do Senhor mostra a presença real e espiritual de Cristo neste sacramento, que nos fortalece e mostra a fonte de onde nós somos alimentados e fortalecidos, que é no Senhor. A ceia é do Senhor e para o seu povo. Você que foi batizado está em comunhão com Deus e com sua igreja, consequentemente se preparou para este momento, mesmo não sendo da igreja presbiteriana, mas sendo de uma igreja genuinamente evangélica, também pode participar, tendo Deus, o Criador dos céus e da terra, como Senhor de sua vida e Cristo como seu Salvador. Com isso, irmãos, nós iremos distribuir os elementos. E eu peço aos irmãos, aqueles que irão participar da ceia, que fiquem de pé. E você vai receber pão e vinho e vai esperar
e nós iremos juntos comermos todos ao mesmo tempo e consagrar os elementos antes de participarmos da ceia do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Toda a igreja. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Ó Deus bendito, eis aqui o teu povo, Pai, a tua igreja. Eis aqui, ó Deus, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Rogamos, Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas e em Cristo, ó Deus, o teu povo participe dignamente, ó Deus, da ceia do Senhor, do pão e do vinho. Que o Senhor, ó Deus, também possa e venha, ó Deus, trazer sobre a vida do teu povo as bênçãos concernentes a este sacramento, Pai. Rogamos, ó Deus, a tua bênção sobre o pão, ó Deus, o vinho, sobre os elementos que faremos uso, tirando do uso comum para o uso sagrado. E que em todo este ato seja o Senhor glorificado. Abençoa-nos assim, ó Deus, em Cristo Jesus, o teu Filho, hoje e sempre. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor diz, na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória e em obediência ao nosso Senhor e Salvador, comamos do pão, pois ele disse: comei dele todos. Podem comer do pão. Depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em obediência a ele, nós também iremos participar do vinho, pois ele disse: bebei dele todos, disse o Senhor. Recebei a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos?